Olá, igreja. Olá, povo de Deus, amigos e amigas em Cristo. Que prazer. Estamos aqui mais uma vez, mais um momento para uma das nossas lives, na verdade. E é um prazer a gente estar aqui. Hoje eu estou aqui na Igreja Nova Criação, embora a igreja esteja fechada, mas fizemos fazer algumas gravações e, graças a Deus, está tudo bem. Nós estamos com a igreja parada, mas deu para vir para cá hoje. E eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Muito bom contar com cada um de vocês nesse momento e espero que todos estejam bem. Espero que você esteja bem, juntamente com sua família. Espero mais uma vez que estejam todos com saúde e com paz. Amém? E mais uma vez, boas-vindas, minhas boas-vindas a todos, tá? Hoje eu não vou conseguir nomear muito vocês por causa do aparato que está aqui para poder segurar o celular aqui na igreja, tá bom? Mas de qualquer maneira, obrigado por vocês estarem conosco, obrigado por esse momento. Me sinto muito honrado, muito privilegiado pelo fato de vocês estarem aqui conosco. E nós estamos falando nesses dias sobre crescimento em tempos de crise. Pois é possível crescer em tempos de crise? É possível nós nos desenvolvermos mais? É possível nós estarmos, digamos que, melhores condicionados em uma época de dificuldade, de crise? Eu acredito que sim. E hoje eu queria falar um pouco da história de um homem de Deus, da Bíblia, para mim, um dos homens de Deus que mais me empolga. Sabe aquela pessoa que depois de Jesus, quando você chegar no céu, você quer conhecer? Pois é, eu vou falar dessa pessoa hoje. Depois de Jesus, né? Depois de Deus e a presença do Senhor, a próxima pessoa que eu gostaria de conhecer e ter o privilégio de bater o papo, saber um pouco mais sobre sua vida, é justamente a pessoa que eu vou falar aqui agora, tá bom? E aí você abre sua Bíblia em Mateus capítulo 11, verso 2. Mateus 11, 2 diz assim: Quando ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Pois é, olha que palavra maravilhosa, né? João Batista. João Batista foi um tremendo homem de Deus aqui na terra. Sim, ele era a voz que clamava no deserto. Sim, aquele que vinha planear os caminhos do Senhor, aquele que seria, não é, o último do ministério profético aqui na terra, na verdade, dos homens, não é, alistados na palavra do Senhor. E interessante porque um dia João Batista ele quis saber se Jesus era aquele realmente que estava por vir ou se haveria de esperar outro, né? E aí essa preocupação de João Batista refletiu o caráter dele, a hombridade dele, mesmo no cárcere. Eu queria que você entendesse isso, mesmo no cárcere, mesmo sendo ameaçado de morte, mesmo sabendo que poderia estar vivendo ali os seus últimos momentos, João Batista quis saber: Jesus, você é aquele que haveria de vir? Preocupado e ao mesmo tempo cuidadoso com a obra do Senhor. Interessante, não é? Interessante a postura e o caráter do verdadeiro homem de Deus. Hoje, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu trazer uma ideia que para mim ela é muito forte, já que nesses dias a gente está falando muito daquilo que Deus já nos tem dado, né? Praticamente eu estou compartilhando muito com você daquilo que o Senhor já tem colocado no coração da gente, não é? Sabe, tem uma ideia hoje em dia que muitas pessoas talvez estejam se distanciando e até mesmo esquecendo. É justamente a noção do que é, de quem é o homem de Deus e a mulher de Deus. Me perdoe se hoje, de vez em quando, eu utilizar mais homem de Deus, mas eu estarei assim igualmente me referindo à mulher de Deus, né?
Hoje se fala muito de voluntário, hoje se fala muito de obreiro, se fala muito de pessoas que têm um ministério, pessoas que têm um trabalho e de títulos e mais títulos, mas assim, na verdade o que eu hoje queria era trazer à tona a importância da necessidade de nós sermos homens e mulheres de Deus. Então hoje eu quero falar para os homens de Deus, hoje eu quero falar da noção de mulher de Deus, aquelas que são chamadas as mulheres de Deus aqui na terra, aqueles com os quais o Senhor conta, com quem Deus de verdade Ele pode contar. Porque mesmo na dificuldade, mesmo numa situação de caos, de luta, seja lá o que for, eu acho que está na hora de os homens de Deus e as verdadeiras mulheres de Deus se manifestarem, se levantarem, se prontificarem a estar fazendo aquilo que é exatamente a vontade do Senhor. E eu quero continuar a leitura desse texto, tá bom? Me acompanhe em Mateus 11, agora a partir do verso de número 11. Deixa eu ler para vocês a resposta de Jesus para João. João queria saber, não é? Jesus mandou que dessem essa resposta, mas na verdade Jesus ele faz algo mais. Ele dá um testemunho acerca de João Batista. Jesus ele não só dá uma resposta para João, isso que eu queria dizer, mas ele também dá um testemunho, ele fala mais, ele vai além daquilo que se podia imaginar. Já pensou? Se você escutasse um testemunho desse de Jesus a seu respeito, se eu recebesse, meu Deus, eu ficaria muito feliz. Olha só, Mateus 11:11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sim. Olha só, mas aqui a gente compara essa geração, é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós os tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João que não comia nem bebia e dizem tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizeis é um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Sim, esse é o testemunho de Jesus acerca de João Batista. Sim. Eu acho que está na hora de nós amadurecermos mais. Está na hora do povo de Deus deixar de meninice. Sim, está na hora dos homens e mulheres de Deus se levantarem e exercerem seu papel justamente nesse momento de caos, de dificuldade, de pandemia, de luta, seja lá o que for. Está na hora de homens e mulheres de Deus se manifestarem. E deixa eu fazer uma pergunta para você, agora para você. Quem são os que estão aqui, que são homens e mulheres de Deus? Você pode levantar sua mão? Quem são os homens de Deus que estão aqui comigo? Diga assim, sou eu, pastor. Você pode dizer, sou eu? Quem são as mulheres de Deus que estão aqui comigo? Levante sua mão aí, irmã. Diga aí, sou eu. Você pode levantar sua mão e dizer, sou eu. Estou esperando a sua manifestação. Você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, coloca o dedo desse coraçãozinho aí e faz subir algumas coisas, algum sinal de fumaça para mim saber que eu estou falando com alguém e que esse alguém está entendendo o que nós estamos falando aqui hoje. Você pode aí, não é, dizer que você está vivo, glória a Deus. O Evé está comigo, a Cássia, a Niara, a Jaqueline Guimarães, o Leandro, homem de Deus, o Breno é homem de Deus, que coisa boa, o Yudi é homem de Deus. Gente, só peso pesado, glória a Deus, só gente boa. Ana Beatriz é mulher de Deus, sim, tem homem de Deus. A Beriza é mulher de Deus, a Dilara é mulher de Deus, tem homem de Deus, tem mulher de Deus aqui comigo, glória a Deus. Paloma, glória a Deus, tem sim. Que bom, gente, que bom que vocês são homens e mulheres de Deus. Mas eu queria hoje centrar também, Fábio, Silvinha, olha aí, em características do homem de Deus encontradas em João, que para mim é um dos maiores ícones quando a gente fala de homem de Deus da Bíblia. Para mim é João Batista. Alguns gostam muito de Moisés, eu amo também, não é? Davi, meu Deus, que coisa linda, a história de Davi, não é? Mas dos homens de Deus da Bíblia,
João Batista, para mim, esse é casca grossa, esse é crente raiz, diga amém, é assim. E características do homem de Deus encontradas em João. Primeira, anote, vamos lá, Nessi, anote aí. Conhece a verdade de Deus. É aquele que conhece a verdade de Deus, sim. Olha que coisa interessante. Quando Jesus narra sua obra redentora, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitados, e dos pobres está sendo pregado, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino, né? O homem de Deus, ele percebe a realidade da manifestação da verdade de Deus, ou seja, ele estava esperando justamente essas palavras, não é? Porque quem fosse Jesus iria dizer exatamente isso. Ele não se engana. Ei, meu irmãozão, homem de Deus e mulher de Deus não se enganam. Nós conhecemos a verdade acerca de Deus. Eu acho isso maravilhoso. Um homem de Deus conhece a verdade sobre o Senhor, e uma vez tendo constatado isso, aprende sobre essa e torna-se um imitador, pondo essa verdade como o grande fundamento da sua vida. É por isso que nós temos transformação de vida. É quando nós topamos com essas verdades, quando há uma revelação dessa verdade de quem é Deus, daquilo que Ele quer para nós, e é aí que há uma mudança, e aí que há uma transformação. Ei, deixa eu pegar no seu pé um pouquinho, se você permite, com todo cuidado, com todo zelo. Está na hora dos verdadeiros homens de Deus e as verdadeiras mulheres de Deus aparecerem, despontarem em época de crise. Em época de crise, sim, em época de crise aparecem os verdadeiros líderes, em época de crise aparecem os verdadeiros guerreiros, os verdadeiros lutadores aparecem nessa hora. Tem gente que se acovarda, tem gente que fica com medo, tem gente que fica deprimido, tem gente que fica angustiado. Não estou criticando ninguém, mas eu só quero dizer para você que é nessa hora também que onde são forjados os homens e as verdadeiras mulheres de Deus. Amém? Você tem coragem de dizer amém nessa hora? Você pode levantar sua mão e dizer assim: sou eu, pastor? Sim, exatamente isso. O homem de Deus e a mulher de Deus conhece a verdade acerca do Senhor e não se engana. Não cai no laço, não cai na mentira, não cai no engano. Sim, não vai por qualquer ventinho de doutrina, porque estou fazendo isso ali, estou fazendo aquilo lá, e aí eu acho interessante a gente viver uma coxa de retalhos de conhecimentos, de doutrinas. Ei, meu irmão, para com isso. Para com isso. Seja você homem de Deus, seja você mulher de Deus, e receba do Senhor a verdade das Escrituras, a verdade acerca de Deus para você. Assim como João, ele sabia quem ele iria encontrar, ele sabia o que ele estava esperando. Jesus foi muito claro com ele. Jesus foi muito claro: os cegos estão vendo, diga para o João que os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ponto final. João já sabia, a partir daí não precisa dizer mais nada. É ele, é o Messias. Eu posso ser despedido em paz. Exatamente assim. Exatamente assim. Meu desejo é que nessa época da crise, da dificuldade, seja forjado em você o caráter da verdadeira mulher de Deus. Tenho certeza que está sendo forjado em muita gente o caráter da mulher de Deus e do verdadeiro homem de Deus. Amém? Mas segunda característica de João que eu queria compartilhar com você. Porque, queridos, preste bem atenção, é na hora da crise, é na hora da dificuldade que a gente cresce. Sim. Olha só, característica de João. Segunda característica, anote aí, ponto 2. João, o homem de Deus, a mulher de Deus, conhece o tempo e as estações próprias. Pois é. Interessante isso. Porque, apesar de João ser contemporâneo de Jesus, na verdade eles eram até parentes, eram primos, né? Eu entendo que João, ele tinha uma revelação de Jesus, de Deus para a vida dele, acerca do tempo e da estação em que ele vivia. A gente falou sobre isso ontem, o tempo e a vida. A live de ontem, para mim, talvez tenha sido a mais difícil até hoje. Das que eu fiz, foi a mais difícil, dada a complexidade do tema, do assunto, né? Mas eu acho que, de qualquer maneira, é importante a gente relembrar alguma coisa que faz parte da caminhada do cristão, do homem de Deus e da mulher de Deus, conhecer um pouco mais do tempo e das estações.
Ô, minha irmã, não fica errando o tempo, não. Já ouviu falar de gente quando passa a marcha do carro, passa no tempo errado? Pois é. Não passe a marcha, não passe fora de tempo. Nós temos que conhecer o tempo e as estações. Sim, o tempo ele é próprio, né, da nossa vida. A gente tem uma vida limitada ao tempo. Nós somos limitados, mas nós estamos ligados a um Deus que é ilimitado em relação ao tempo, abrigados nele, guardados nele, protegidos nele. Então, quando nós entendemos sobre o tempo, olha só, Mateus 16, de 1 a 4, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala da seguinte maneira: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não poder discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Pois é. Nós temos que conhecer mais os sinais dos tempos. Nós temos que entender os acontecimentos que nós estamos vivenciando hoje como sinais dos tempos, sim. Nós temos que entender que o mundo caminha cada vez mais para a vinda de Cristo. Tudo está pronto, tudo já está, digamos, estabelecido e preparado. Israel já voltou. Gente, o termômetro, já falei, é Israel já está no canto dele. Queridos, o deserto já floresceu. Você entende isso? O deserto já floresceu. Só para você ter uma ideia, desde 1948 se espera o retorno de Cristo a qualquer hora, a qualquer momento. Sim, a igreja é também um termômetro. A igreja nunca esteve tão próxima. Com todo cuidado, me perdoe falar, mas é preciso, da igreja dos últimos dias, da igreja do final dos tempos. Olha só, que é a igreja de Laodiceia. É a igreja com as características, sim, uma igreja que pensa que é rica, que é abastada, que é poderosa, enquanto ela é cega, ela é nua. Olha só, a gente nunca viu um momento de igreja tão rica. A gente tem internet, a gente tem luz, a gente tem ar-condicionado, cadeiras acolchoadas, a gente tem igrejas que tem coisas maravilhosas, tem riqueza tremenda. Sim, tem, mas nunca esteve tão distante da verdadeira presença do Senhor Jesus Cristo. É isso que a gente está falando aqui hoje. Pessoas que têm muita coisa, mas não tem nada, porque não tem a presença de Deus. A gente está vendo uma época em que muitos se levantam, e aqui eu não estou para julgar ninguém, mas só hoje eu vou precisar falar. A gente está vendo manifestação de muita gente, mas você tem certeza que são todos exatamente homens e mulheres de Deus, de Deus. Pois é, fique atento, fique muito atento. Conheça o tempo e as estações. Duas coisas: olha para Israel. Segunda, olha para a igreja. Compare com a igreja do último tempo. A última carta da igreja, a Laodiceia, descreve a igreja dos últimos dias. Exatamente isso. Amém? Olha só, queridos, existe o tempo de semear e o tempo de colher, o tempo de abraçar, o tempo de deixar de abraçar, como a gente está vendo agora, o tempo de juntar pedras, o tempo de espalhar. Para tudo há tempo e modo, começar bem e terminar bem. Nós temos que conhecer o tempo e as estações. Homem e mulher de Deus, não se engana com isso. Pastor, nós podemos crescer, nós podemos nos desenvolver na época da dificuldade, na época da aflição? Sim, nós podemos sim. Nós podemos crescer, nós podemos nos desenvolver muito bem na época das dificuldades da vida. Agora, eu acho que a gente tem que ter cuidado em saber como é que isso vem, né? Então, estamos falando hoje da vida de João Batista. Características encontradas na vida de João Batista. Conhece a verdade de Deus, ele conhece o tempo e as estações, e algo poderoso na vida de João, que eu acho que é para muito homem que precisa se tornar homem de Deus, e para muita mulher que também precisa se tornar mulher de Deus nesses dias, rapidamente. Aprenda. O homem de Deus, a mulher de Deus, de acordo com João, somente recebe para si o que do céu lhe é dado. João 3, a partir do verso de número... Deixa eu ler para você a partir do verso de número 23 mesmo. 23 em diante, diz assim:
Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. E o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha que palavra. Gente, eu sou fã do João. Esse João Batista, ele era o cara. João Batista falou quando tentaram levar uma pequena discussão sobre o discípulo de João, o discípulo de Jesus. Estão dizendo que os teus discípulos agora estão andando com o discípulo de Jesus, estão dizendo que eles são parentes de seguir, estão seguindo a Jesus. João, acorda, estão roubando teu ministério, João. Olha só a resposta do cara. Ele diz: um homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. E aí eu paro para perguntar acerca da sua vida. O que é que eu e você, nós nunca podemos receber? Você sabe? Eu vou dar essa resposta. O que é que nós nunca podemos receber? O que do céu não nos foi dado. Sabe, preste atenção. Quando alguém diz: eu sou um fracasso, todos são melhores do que eu. Quando alguma mulher diz: eu sou feia, eu sou desajeitada, meu cabelo é horroroso, eu sou sem graça, eu não mereço nada. Olha, quando eu era criança, eu recebi uma palavra um dia muito ruim. Muito ruim. Eu fui fazer um ato de bondade para alguém e depois, porque eu demorei um pouco, a pessoa disse assim: Pedro, você é um lerdo. E eu fiquei preocupado com aquela palavra, porque a pessoa me chamou de lerdo ali, porque eu demorei, mas eu demorei porque eu estava tentando fazer bem certinho. E aquela pessoa, ela não demorou mais do que 2 ou 3 minutos. Quando eu mostrei o resultado, na verdade era um pagamento, que eu era um pequeno garoto, eu tinha ido para o centro para fazer um saque no banco, e depois fazer um pagamento com aquele dinheiro, sozinho, garoto, 12, 13 anos, de ônibus, fui e voltei de ônibus. Mas eu demorei. Eu demorei porque eu estava precisando fazer a coisa certa, e o banco... tinha muita gente, a fila era enorme, no Banco do Brasil, no tinha lá no centro da cidade, e eu cheguei lá, não é? Todo bobinho, não sabia nada, queridos, e quando eu recebi aquela palavra de lerdo, eu fiquei assim tão triste, sabe, fiquei tão triste, mas eu simplesmente tirei do bolso o comprovante de pagamento, o comprovante de saque que eu tinha recebido, e eu mostrei para a pessoa, e a pessoa simplesmente com uma cara assim, não muito alegre, veio me oferecer um refrigerante, como se estivesse querendo me comprar, me tirar da tristeza que eu tinha ficado naquela hora. Eu disse: não, obrigado, não preciso do seu refrigerante, só quis sair. Sabe, o que é que a gente não recebe, querido? Você não recebe na sua vida o que não vem de Deus. Sabe, eu conheço mulheres que têm comprometido o seu caminhar com Deus, porque têm recebido algo que não veio do céu para a sua vida. Eu tenho visto homens de Deus perder inclusive ministério, porque receberam para si o que Deus não tinha dado, mas eles achavam que era. Eu acho que foi Deus que me deu, porque eu sou bom, porque eu mereço, porque eu simplesmente sou o cara e eu mereço isso. Eu quero dizer hoje, deixar bem claro para você, que um homem de Deus e uma mulher de Deus somente recebe para si aquilo que do céu lhe for dado. Você entende isso? Eu não quero detalhar mais do que isso, porque eu acho que não convém. Mas é interessante, porque quando João fala dessa maneira, ele diz: o que tem a noiva é o noivo, eu sou amigo do noivo, está presente, ouve e se alegra, mas eu não sou o noivo. E essa alegria já se cumpriu em mim.
Convém que ele cresça, o noivo, e eu, se eu sou amigo do noivo, eu desapareça. Foi essa a resposta de João. Talvez muita gente esteja precisando hoje dizer: convém que ele cresça, que eu desapareça, convém que ela cresça mais do que eu, convém que o meu marido cresça, convém que eu diminua, convém que a minha esposa cresça mais e eu diminua, convém que os meus filhos cresçam mais, convém tanta coisa, querido. Sabe? Que Cristo apareça mais na nossa vida, que nós venhamos a diminuir. Homem de Deus, mulher de Deus, diminui na presença do Senhor. Diminui para receber de Deus somente aquilo que Ele já tem estabelecido para a nossa vida. Ai de mim, querido, ai de você receber alguma coisa dizendo que é de Deus, quando na verdade não é Ele que está nos dando. O que é que nós podemos e devemos receber? Imagem e semelhança, domínio próprio, as bênçãos de Deus, o Espírito de Deus, ser chamado de amigo de Deus. Sabe, uma das coisas que eu mais desejo escutar de Deus é simplesmente Deus dizer para mim: servo de Deus. Se Deus me chamar de servo de Deus, para mim, eu estou feliz demais com esse título, mas muito feliz de Deus, desde que vinha dele, que vinha do Senhor. Sabe, uma pergunta também, e aí eu falo talvez muito com as mulheres nesse momento. Queridas, foram comparar João Batista com Jesus. Teus discípulos estão com ele. Você tem um discípulo, você não tem mais. E tentaram um laço contra João Batista. Tentaram, digamos assim, comparar João Batista com Jesus. Nesse momento, uma perguntinha para você. Com quem você tem se comparado? Com quem você tem se comparado? Você tem se comparado com outras pessoas? Você tem se comparado com outras mulheres que são mais jovens do que você, que são mais bonitas do que você, aos olhos de alguém, que tem mais dinheiro do que você, que tem um carro melhor do que você, que tem uma casa melhor do que a sua, que tem um marido que você não tem ainda e tanto gostaria de ter? Você está se comparando com quem, minha irmã? Sabe uma coisa que você precisa entender? É que um homem ou uma mulher de Deus somente recebe para si aquilo que Deus lhe dá. Então você não precisa se comparar com ninguém. Você entende dessa maneira? Sim? Por causa disso, porque você só recebe para si aquilo que Deus lhe dá, você é única diante de Deus. Seu chamado é pessoal. Você não precisa parecer. Lembre-se, identidade de mulher de Deus, ela é única, ela é sua. Nunca se compare. Não se compare. Pare de se comparar com outras mulheres. Você, meu irmão, pare de se comparar com outros homens que têm mais carro, porque tem dinheiro, porque tem isso, porque tem aquilo. Você recebe para você aquilo que Deus já lhe quer dar, aquilo que Deus já tem estabelecido para você. É isso que você recebe para você. Você pode dizer amém? Glória a Deus. E se você viver dessa maneira, como você vai crescer? Como você vai se desenvolver enquanto homem de Deus, enquanto homem espiritual, enquanto uma mulher de Deus? Sim, você vai se desenvolver. E para terminar, já concluindo, deixa eu dar mais uma característica de João Batista, pode ser? Sim? Ou uma característica relativa ao texto que nós lemos, né? Por que Jesus, voltando para Mateus no capítulo 11, Jesus ele dá um testemunho maravilhoso acerca de João Batista, tá certo? E no meio deste testemunho, ou encerrando o testemunho, Jesus ele tem uma das falas da Bíblia que para mim elas são intrigantes. No versículo 19, Mateus 11, 19, diz assim: veio, pois, o Filho do Homem que come e bebe, dizem, é um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Característica de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, segundo João Batista, porque é o testemunho de Jesus aqui de um homem, as suas obras justificam a sua sabedoria. Pastor Pedro, característica de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de verdade, na sua opinião. Vamos lá? Característica: as suas obras
justificam a sua sabedoria. Me mostre as suas obras e eu vou dizer se tem sabedoria de Deus ou não. É exatamente isso. Como aqui, já ouviu falar de pessoas que se dizem homem de Deus, mulher de Deus, sim, mas com a vida destruída, a família acabada, casamento destruído, sim, casamento destruído, não respeitou a aliança, quebrou a aliança, traiu, mentiu, adulterou. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe uma das coisas que mais me encantam na vida de um homem de Deus de verdade, de uma mulher de Deus de verdade? As obras. Sim, as obras. As obras dessa pessoa. As obras que muitas vezes são tão criticadas. Não é por obras. Não, mas muitas vezes as obras, elas provam, elas evidenciam a nossa sabedoria. Porque chega de loucura, chega de doidice, chega de, como a gente fala aqui no Ceará, Zé Doidinho, né? O Todinho vive falando dessa maneira. Chega disso, chega dessas loucuras. Me mostre as suas obras que eu vou dizer se tem sabedoria ou não. Me mostre a sua casa e eu vou dizer se tem sabedoria ou não. Me mostre o boletim dos seus filhos e eu vou dizer se tem sabedoria ou não na sua vida. Me mostre a sua mesa de trabalho e eu vou dizer se tem sabedoria de Deus ou não na sua vida. Me mostre os frutos e a gente vai dizer se a árvore é boa ou não. Não é assim, querido. Na vida do homem de Deus também. Na vida de um homem de Deus também, porque foi Jesus que disse. Foi Jesus que disse, a sabedoria é justificada pelas suas obras. O apóstolo Paulo, Tiago, irmão de Jesus, em Tiago capítulo 3, ele fala exatamente a mesma coisa, sabedoria é justificada por suas obras. A sabedoria, ela é evidenciada através de nossas obras. Que adianta a pessoa dizer, não, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus, mas a vida acabada, destruída, não tem nada. Não estou falando de bens, mas eu estou falando de uma sabedoria, de uma vida reta, íntegra, protegida, guardada diante de Deus. Desculpa, mas quem são os homens de Deus que estão acabando seus casamentos? Quem são os homens de Deus que estão hoje deixando para trás mulheres que lhe acompanharam a vida inteira? Sujeito casa, não é nada, não é ninguém, não tem nada, não tem nada. Casa com uma mulher que é guerreira, que é lutadora, que é uma mulher de Deus, está do lado dele. O sujeito, depois que conquista alguma coisa, depois que ele acha que ele é alguém, vai e simplesmente ele acaba com a aliança, ele destrói aquilo que foi construído, porque ele se acha o cara. Desculpa, mas isso para mim não é ser homem de Deus, não. Está longe. Por quê? Porque faltou sabedoria. Porque as obras da vida dele não condizem com a sabedoria do Senhor. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim. Meu desejo é que cada um aqui aprenda, mesmo na época da calamidade, mesmo na época da epidemia, mesmo na época da enfermidade, que as suas obras, elas devem justificar a sua sabedoria. Ou melhor, que a sabedoria que Deus já lhe deu, ela tem que ser evidenciada na sua vida, nas suas obras, querido. Não dá para você dizer que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e o fruto ser algo tão ruim. O fruto disso ser algo tão ruim. Não estou falando de perfeição, ainda não. Depois a gente toca nesse assunto. Mas ainda não. Mas tem que ter organização. Você tem que ter uma vida reta diante do Senhor. Sua casa, sua família, sua mesa de trabalho, minha irmã, sua cozinha, o seu banheiro, tem que mostrar sabedoria. Tem que mostrar sabedoria. Porque, com certeza, a sabedoria, ela é justificada pelas suas obras na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus. E, terminando, eu gostaria de dizer que o meu desejo é que mesmo diante da crise, mesmo diante da dificuldade, da luta que a gente está passando hoje, que haja na sua vida um amadurecimento,
que haja na sua vida um crescimento, que você se torne um grande homem de Deus, meu irmãozão, que você se torne uma grande mulher de Deus, minha irmã. Sejam fortes, sejam sábios, sejam de Deus, caminhem com o Senhor, entendam sobre o que é ser um homem ou mulher do Senhor, a palavra dele, a vontade dele. Não tenha para si aquilo que nunca veio de Deus, mas só tenha para você aquilo que do céu lhe for dado. Não receba, nem que venha envolto num invólucro muito bonitinho, muito agradável. Não receba não, querida. Agora, quando for de Deus, agarre com todas as suas forças e não solte nunca mais. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço e fica cheio da presença do Senhor nesses dias. Amém? Posso orar por você? Pai, eu quero te louvar e te glorificar por cada homem de Deus e cada mulher de Deus que tem nos acompanhado nesse momento. Eu te peço, Senhor, lhes dê força, paz, sabedoria, ânimo, meu Deus, para afrontar toda dificuldade nesses dias. Que ninguém aqui, Pai, caia aos pedaços, que ninguém aqui esmoreça, que nenhum dos que estão aqui comigo hoje, Pai, venham, meu Deus, a desistir da caminhada, meu Deus, a se acovardar diante da luta, meu Deus, a entrar num buraco de tristeza, de angústia, ó Pai, por causa da afronta da pandemia, Senhor. Mas sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que o Senhor forge nesses dias, nesse campo de batalha, os verdadeiros homens de Deus, as verdadeiras mulheres de Deus, que o Senhor já tem, meu Deus, desejado levantar, para a glória do teu nome, que saiamos, ó Pai, fortalecidos. Eu declaro uma igreja forte, eu declaro um povo unido, eu declaro, meu Deus, um povo que sabe quem é o Senhor e o que tem em ti, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode dizer amém? Glória a Deus, que coisa boa. É isso aí, gente, e amanhã, às 18 horas, estamos juntos aqui de novo, tá bom? Deus te abençoe e o Senhor te fortaleça. Eu quero me despedir respeitosamente de todos os homens de Deus que estão me acompanhando hoje aqui. Eu tenho orgulho de vocês. Quero me despedir com toda a nobreza das mulheres de Deus que estão aqui comigo nesse momento. Eu tenho orgulho de vocês. Deus abençoe.